Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Vamos lá. Vamos brincar aqui de reflexão. Tenha em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Qual era o modo de pensar de Jesus? Jesus tinha um objetivo. Ele disse, quando ele falou sobre a crucificação dele, e os apóstolos se oporam, ele disse, por isso eu vim e por isso eu estou no mundo. Ele tinha um objetivo bem claro, que era o quê? Cruz. Era muito bem definido. Ele voltava atrás por causa de pressão de outros? Não. Pedro mandou maior pressão nele. Não, você não vai, não. Você não pode fazer isso com você. Jesus virou e falou assim, você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Antes disso, ele falou, para trás de mim, Satanás. Que você cogita das coisas dos homens. Agora, a pergunta que a gente tem que ter assim que conhece Jesus. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito em andar com Deus? Eu estou indo de onde para onde? Qual é o motivo de nós estarmos aqui hoje à noite? Por que você veio aqui? Eu vim aqui porque eu gosto do Ronaldo, então não volte. Uau, credo, você é duro. Não, eu sou verdadeiro. Você tem que vir por causa do Evangelho. A passagem que a Cláudia acabou de ler diz assim, só tu tens as palavras vida eterna. Por que eles estavam seguindo Jesus? Eles podiam seguir outro? Podia. Mas por que eles seguiam Jesus? Por causa da palavra. Então, quando você vem aqui no domingo, você tem que vir aqui por causa da palavra. Você tem que andar todos os dias e buscar a Deus todos os dias, seguindo a palavra. A palavra é o guia da tua vida. É ela que vai te dar o norte das tuas decisões. Então, você nasceu de novo e agora você precisa da palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, pede para a gente desejar a palavra como um menino recém-nascido. A criança já nasce pedindo o quê? Leite. E ninguém precisa ensinar a criança a pegar o seio da mãe. É uma coisa assim, ela sempre pega. Não é assim? Ela pega. Ela já nasce com isso nela, esse desejo pelo leite. É um desejo que ela tem, ela quer leite, ela chora, ela esperneia, e ai, se não deram leite para ela. E não adianta pôr o dedinho na boca dela para enganar. Não é aquela puxada você e fala, não dá leite, não tem leite aí. Estou todo me enganando. E de novo. Não é assim? Aí tem aqueles que põem a mamadeira, né? A mamadeira sai o leite, mas não é a mesma coisa. Não é a mãe. Depois a gente tem que ter a mãe também. Mas o que eu quero que você pega? A criança deseja. E Jesus veio com um desejo, cumprir a vontade do Pai dele. Quando Maria foi corrigir ele, falou assim, você não sabe que me cumpre fazer os desejos do meu Pai? E aí nós? O que o nosso Pai já falou para a gente, nós sabemos que nós temos que fazer em Cristo. Lembrando que existe o tempo e o processo, tá? Mas por que eu estou batendo nessa tecla? Porque assim Jesus era. E aqui a palavra de Deus está falando, tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Seja que nem Jesus, ele tinha um objetivo, ele veio aqui para cumprir aquele objetivo, e ele não saiu daquele objetivo de forma nenhuma. Ele foi até o fim. E vamos lá. Mas olha só, Jesus não fez isso só. Fez mais. Que mesmo existindo na forma de quê? De Deus,
não considerou no ser igual a Deus algo que devia ser retido com custo. Em outras palavras, ele não fez questão de ser Deus. Aí quando Deus pede para nós pararmos de fazer alguma coisa, vira um choreiro. Né? Deus fala assim, não masque chiclete. Não é chiclete. Chiclete, não. Fala para mim não chupar bala. Mas o chiclete é meu. Eu cresci com chiclete. Eu chamo isso do pecado de estimação. Tá? Todo mundo tem um. Ninguém comenta para ninguém, mas todo mundo tem o seu pecado de estimação. Todo dia alimenta, cuida dele, faz carinho. Né? Igual o filme do Senhor dos Anéis, o meu precioso, né? Cada um tem um, gente. E aí, como aquele é tirado, você acha outro. Mas tá ali, perdidinho, escondidinho em algum lugar, tá lá. Mas Jesus não fez questão de ter nada disso. Pelo contrário, olha o que Jesus fez, versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo. Presta atenção. Quem quer servir a Deus, levanta a mão. Aqui está falando como é que você vai fazer isso. Ele fez o quê? Se esvaziou. Como que você acha que você vai ser servo de Deus com essa agenda lotada tua? O que ele fez? Se esvaziou. Como que você acha que você vai conseguir ser servo se você tem 50 objetivos antes de Deus? Não estou falando que você não tem que ter objetivo, mas eu estou falando assim, existe uma coisa que tem que ser prioridade. E você vai ter que deixar qualquer outra coisa para manter aquela na lista. Entenderam? A minha prioridade é ser o quê? Para que eu fui predestinado? Por que eu fui chamado? Não. Por que eu fui chamado? Para que eu sou predestinado? Santo eu já sou, essa é uma condição que Deus já me deu. Para ser filho. Eu sou chamado para ser filho. E não só filho. Abre Romanos. Vamos lá, gente. Vamos se identificar aqui. Vamos lá. Capítulo 8. Deixa eu achar o texto certinho, tá? Aqui. Versículo 29. 8, 29. Vamos para o 28, tá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? De quem que as coisas cooperam para o bem? E quem são aqueles que amam a Deus? Não, aqueles que obedecem. Não. Sim, mas eu só sei que eu amo a Deus quando eu faço o que Jesus disse. Quando eu guardo os seus mandamentos. Jesus disse assim, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. E depois o apóstolo João completou, e os meus mandamentos não são pesados. É pesado, gente? Ouro baixo, caramba. Pesado? É pesado? Pesado? Isso é difícil? Aí é outro problema. Aí é uma condição de coração. Se você estiver andando e amando a Deus, você está seguindo Hebreus, que diz assim, olhando para Jesus. Vamos lá. Então, as coisas vão cooperar para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Agora, presta atenção. Eu amo a Deus, então eu vou guardar os mandamentos de Deus. E eu fui chamado para um propósito. Agora, qual é o propósito? Qual é o propósito? Por que eu fui chamado? Eu sei que se eu amo a Deus e eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar andando com Deus, as coisas vão cooperar para o meu bem, certo? Mas eu tenho um motivo, um objetivo, um propósito para as coisas cooperar para o meu bem. E vamos ver qual que é. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também fez o quê? Predestinou para ser o quê? Conforme a imagem seu filho. Esse é o propósito.
Esse é o objetivo. E se você começar a seguir esse propósito, esse objetivo de ser o quê? A imagem de Jesus. Aí a coisa vai para frente. Mas, eu vou fazer o que Jesus fez. Eu estou falando de filiação e não de chamado. Não misture as coisas. Aqui ele está falando de filiação. Cada um tem um chamado. Cada um aqui tem um chamado. Se nós vamos viver esses chamados individualmente ou coletivamente, cabe a cada um tomar a sua posição dentro do seu chamado. Mas existe um chamado maior onde todos nós somos iguais. Todos nós somos o quê? Filhos de Deus. E eu sou moldado, na medida que eu me entrego para o Espírito Santo, para ser filho de Deus. Se você voltar a Romanos um pouquinho aqui, ó, só um pouquinho só, vamos botar só um golinho aqui, ó. O versículo 15. Diz assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos o quê? E aí o que está acontecendo quando o Espírito Santo está fazendo isso? O próprio Espírito confirma no nosso espírito que somos o quê? Quando eu estou orando, o que o Espírito Santo está confirmando no meu espírito? Você é filho, filha de Deus. Essa é a base. Essa é a base. A palavra de Deus diz assim, que Jesus Cristo é o primeiro entre muitos irmãos. Então ele é o primeiro modelo. E aí depois vieram outros modelos. Os caras foram lá e mataram Jesus. Pá! Agora estamos livres dessa doutrina aí. Passou uns 4 meses, mais ou menos. A Bíblia diz que eles ficaram 120 dias lá, só orando para ser cheio do Espírito Santo. 4 meses e meio depois. Ixi, gente. O que aconteceu? Lembra do Jesus que morreu assim? Agora apareceu um cara chamado Pedro. Pedro não, Jesus é assim. Apareceu um outro agora que chama João. Ixi, João também é. Agora apareceu um Tomé, o Bartolomeu, o Mateus. Cara, tá multiplicando. Nós matamos um e agora tá multiplicando. Tá aparecendo um monte. E esse tá pensando pior do que o primeiro. Por quê? Porque o primeiro era só ele. Esse põe a mão nas pessoas, eles começam a falar diferente, daqui a um tempo tá parecido com Jesus, o negócio está multiplicando. Entendeu? Porque Jesus foi o primeiro dentre muitos. Satanás está querendo matar o evangelho. Principalmente esses princípios, só não percebe quem não quer. Só não percebe quem não quer. E aí, o que nós temos que fazer? Nós somos o que, filho? Nós temos que arregaçar a manga da língua, dos braços, né? Da língua, e falar, seu danadinho, então você está querendo matar a igreja? Então deixa eu te cantar uma musiquinha que Jó cantou ainda, que ele me mate e nele confiarei. Por que você disse esse texto lá de Jó? Porque Jesus disse, Paulo disse assim, eu confesso que a cada dia morro, para que Cristo seja formado em mim. Ele falou, o que ele falou? Ele falou, a cada dia morro. E agora nós voltamos lá em Filipenses, e ele diz assim, eu quero que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, 2:5. Que sendo em forma de Deus, ele sendo quem ele era, Jesus era o cara, vamos dizer assim, né? Jesus era o cara, ele era o topo do topo, certo? Mas ele não teve por coisa necessária o ser igual a Deus, como algo que devia ser retido a todo custo. Gente, a sua vida é importante, as suas decisões é importante, mas quando elas forem colocadas entre o que Deus quer de você, você não tem que reter isso a todo custo, você tem que soltar. Porque você vai descobrir que quando você solta, Deus vai te dar algo melhor na sua mão. Exato. Ele sempre vai colocar um negócio melhor. Tudo que você solta, Deus vai te dar algo melhor na mão. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço.
Se Deus quer te dar algo para você e você quer segurar algo do teu passado, seja o que for, Deus não pode te entregar. Que dois corpos não vão ocupar alguém. Por isso que o apóstolo Paulo disse, e pelo contrário, ele se esvaziou. Para poder ser cheio, primeiro tem que ser o quê? Esvaziado. Esvaziado. Vamos lá. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Olha onde ele baixou. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Agora eu vou fazer uma pergunta de novo. Quem gostaria de ser exaltado por Deus? Tem que esvaziar, tem que descer, tem que se humilhar. Ah, se humilhar é ficar para... Não. Humilhar-se é jejuar e orar. Quando você jejua e ora, você está se humilhando. Não precisa ninguém ficar falando mal de você, não precisa ter dívidas, não precisa ser envergonhado, nem precisa ficar doente. Tudo isso é religião pura. A Bíblia diz claramente no Salmo que Davi disse: e eu me humilharei na presença do Senhor com jejuns e oração. Não, nem precisa ficar sabendo. Então, quando eu jejuo, quando eu oro, o que eu estou fazendo? Eu estou me humilhando. E a Bíblia diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor. E o que acontece logo em seguida? E ele vos exaltará. Ah, eu quero ser exaltado. Se humilhe. Não é se humilhar para o homem, se humilhar para o homem. Não, se humilhe na presença do Senhor. Porque ele vos exaltará. E a Bíblia também não diz que o homem vai te exaltar. A Bíblia diz, ele vos exaltará. Isso quer dizer que se alguém está tentando te reter, Deus vai tirar do teu caminho. Porque ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Lembra de Esther? Lembra de Esther? Quem conhece a história de Esther? Quem não conhece, depois lê. Tinha um cara lá que não gostava do Mardoqueu lá. Não gostava. O cara ia matar ele. Ele fez até a forquinha. Ele armou a forquinha lá e falou, agora eu pego ele. Ele morreu na própria forca. Então, se você está se humilhando na presença de Deus e alguém está armando algo para você, vai morrer na própria forca. Minha mãe dizia o seguinte, o peixe morre pela boca. A pessoa vai se estrupiar sozinha. E Deus vai te exaltar. Eu vou arrumar um rolo, eu vou resolver essa coisa. Para com isso. A justiça do homem não opera a justiça de Deus. Quando você vai lá resolver, Deus vai sair de lado e falar: vai. Vai dar ruim. Pode ir. Vai. Aí faz, eu falo com as minhas meninas quando elas querem ser rebeldes. Vai, faz. Elas param na hora. Entendeu? Vai dar ruim. Deus chegou para o povo de Israel e falou assim, vamos subir para a guerra. Não, nós vamos tudo morrer. Então tá bom, agora ninguém vai mais. Aí o povo agora nós vamos subir. Deus falou, eu não vou junto. Avisa eles que eu não vou junto. Não, nós vamos subir. Deus falou, não vai, que vocês vão morrer. Eu vou levar, foi morrer quase todo mundo. Deus disse, eu não vou junto. Quando Deus disse, vai, vai. Quando Deus disse, fica, fica. Entendeu? Então, quando Deus fala, larga, larga. Quando Deus fala para você, para de fazer isso. Sabe o que você tem que fazer? Deus, eu sou honesto com o Senhor. Eu não queria. Por que não é para mentir para Deus, gente? A Deus a gente não engana, né? Foi a primeira vez. Quando eu aprendi isso há muitos anos atrás, mudou a minha vida. Eu não tento mais dar o balão em Deus. As minhas meninas vivem tentando me dar o balão, mas eu não tento. Não deu nada. Eu deixo eu falar, Ronaldo, você tem que parar com isso. Acha, sério? Tem mesmo? E sabe que Deus é com ele, não muda, né? Eu não vou tentar te convencer, porque eu sei que você não vai mudar. Mas eu queria tanto continuar. Vamos fazer o seguinte, Deus, só mais um mês. O Espírito Santo vem, vai te constrangendo, vai te fortalecendo, vai te fortalecendo. Chega uma hora que você vai falar, por que eu estou fazendo isso? Credo, não vou mais fazer isso. Não sei se vocês que assistiram o treinamento,
uma parte que o David Robertson conta, o David não, o pastor Alan Taylor conta do prato de comida bonito que ele comia todo dia. Vocês lembram dessa parte ou não? Lembra? Tem quem não lembra, eu vou contar. Ele disse que todo dia ele recebia, que o pecado é como um prato bem recheado, gostoso. Ele recebia aquele prato todo dia, todo dia, todo dia, todo dia aquele prato. Um dia o Espírito Santo foi e abriu os olhos dele. Quando ele olhou o prato, era um prato cheio de bosta de vaca. Cheio de esterco. E ele percebeu que era o pecado. Estava matando ele. Ele comia todo dia e estava morrendo. Na hora que ele viu aquilo, ele falou... Não quero... Aí você começou a você começa a agora você pegou uma colherada. Isso é pecado, gente. Mas o diabo vai te contar? Não, ele nunca vai te contar. Mas quando você olhar para ele, vai parecer o quê? Um pedaço de bolo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Satanás apresenta o erro para nós, ele fala uma coisa. A única coisa que Satanás fala, que podemos dizer que é verdade, ele só mostra o prazer momentâneo daquilo. Mas por trás daquilo tem uma consequência. É a mesma coisa, ele põe você num carro que tem um motor a jato. E ele vai lá, arranca aquela paraquedas que faz parar. E fala assim, pisa fundo! Você vai ter uma adrenalina que você nunca imaginou. E na hora que você monta naquele carro e pisa fundo, chega a 600 km por hora, eu acho, aquele carro lá. Aí você vê a parede chegar a freio. Paraquedas. Pá! Na parede. Se estrupia tudo. Aí sai do outro lado, e essa é a pior parte, que eu aprendi que é a pior parte. Aí sai do outro lado todo machucado. Ai, Deus, por que o Senhor deixou eu passar por isso? Deus! Gente, Deus é muito maravilhoso. Eu fico imaginando Deus ouvindo isso quase que 24 horas por dia, entendeu? E Deus olhando para todo mundo com um sorriso no rosto. Não fui eu que fiz. Foi a sua decisão. E aí as pessoas são teimosas, jogam a culpa em Deus. 99,999,999% dos seus problemas são causados por decisões erradas que você toma todos os dias. Sabia disso? Ah, e meu problema de saúde? Alimentação em 99,9999% dos casos. É ou não é? Gente, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Vou testemunhar até um pouco engraçado aqui. Hoje eu tomo café bem assim, mas quando eu vou na casa dos outros. Eu não tomo café mais em casa, eu tomo chá. Mas durante um período de mais ou menos uns 8 meses, eu senti uma dor no corpo que, olha, eu falo para você, era muito ruim. Eu sentia como se tivesse algo dentro do meu corpo empurrando, assim, minha célula, sei lá, era uma dor muito ruim que eu sentia dentro do meu corpo inteiro aqui, assim, essa região inteira doía. Certo horário do dia, e todos os dias. Isso acontecia todos os dias. Aí eu já corria aqui pro meu cantinho, obrigado, Senhor, porque tu és o Senhor que me sabe, aquela dor, aquela dor, Senhor que me sabe. Ah, detalhe, alguns tempos antes, o Espírito Santo falou assim, diminui o café. E o cara que tinha diminuído o café, tomava uma garrafa e meia, começou a tomar uma. E aí, ai, tu és o Senhor que me sabe, então és o Senhor que me sabe, aquela dor. E uma dor que não passava. E eu achava que era gás, eu tinha gás todo dia, gente, a coisa estava feia. E aí um dia, eu estava na televisão, parei ali na televisão para assistir um negócio, aí o Espírito Santo falou assim para mim, hoje você não vai tomar café. Não vou tomar café. Eu olhei assim, eu tinha feito a garrafa cheia. Eu olhei para a garrafa, a boca encheu d'água. Aí eu pensei comigo mesmo, para mim não tomar o café, o que eu tenho que fazer? Jogar ele fora. Porque se eu deixar na garrafa, quando eu chegar, eu falei, não pode desperdiçar, né? Aquelas desculpas farrapadas nossas. E aquele dia eu não tomei café, e aquele dia eu não sentia dor. Mas eu não caí a ficha. No outro dia eu tomei café, doeu. No outro dia o senhor falou, não toma. Não tomei, não doeu. E eu não estava nem percebendo. E deu, dia sim, dia não. Eu comecei a picar. Um dia eu sentia dor, outro dia não. Um dia eu sentia dor. Daqui a pouquinho vocês vão entender por quê, tá? Um dia dor, um dia não. Um dia dor, um dia não. Um dia dor. Uma hora
assim, sabe? Depois de quase uns 15 dias, assim, o Espírito Santo, eu acho que já está pensando, gente, que menino difícil. Aí, o Espírito Santo, eu falei assim, gente, peraí, quando eu não tomo café, não dói. Quando eu não tomo café, não dói. Eu vou ficar uns 2 dias sem tomar café. Porque dói um dia sim, um dia não. Se for café, não vai doer. Né? 2 dias não doeu. Eu falei, vamos acontecer. Uma prova, né? Não sou. É o café, gente. É o café de cada dia. Se fosse a Coca-Cola, é o café. Tá. Não tomei café, não doeu. Eu falei, Espírito Santo, uia. Obrigado, senhor. Eu não sabia que era café. Imagina o Espírito Santo do meu lado. Sério. Tá de brincadeira, né? Sério, mano. Você não sabia. Mas qual que era o meu problema? O café faz mal? Não. O meu problema, gente, agora vocês vão ficar assustados. E por isso que eu parei com o café. Porque isso é um hábito. Se eu não fizesse o café assim, eu não conseguia beber ele. E esse fato. Quando eu fazia o café, eu fazia 1 litro de café, mas eu colocava 13 colheres de açúcar. Era meu hábito. Daí eu cortei com o café, porque aí eu cortei com o açúcar junto e aí parou as dores. Aí depois, passado um tempo, eu vi uma reportagem que o açúcar, ele força as células do corpo. Sabe o que eu sentia? Aquela coisa forçando as células do meu corpo. E eu estava todos os dias, Satanás, demônio imundo! Precioso. Ah, demônio! Ai, eu sou sarado, eu sou sarado. Ai, pera. Ai, eu sou sarado, eu estou tomando veneno. Ai, acabou. Faz tempo que eu não sei o que é sentir aquilo. Faz tempo, muito. Meu café atrapalha o teu sono, o café não atrapalha nada, gente. Eu tomava, para pergunta da minha esposa, era meia-noite, eu tomava um copo assim de café e deitar. Pegou café e mexeu com o teu sistema nervoso. Se mexeu, eu nem sei, porque eu sempre fui do mesmo jeito. Entendeu? Entendeu? Olha lá, tá ali. Depois nesse interroga ele. Você entendeu? Mas qual que era o problema? É isso que eu falo, 99,9999999% dos nossos problemas são causados por nós mesmos. E eu poderia pôr um monte de outras áreas aqui que eu passava muito sufoco. Quem causava? Eu. E o Espírito Santo foi me mostrando. Foi me mostrando. Eu causava, eu estava causando. Por quê? Por um monte de decisões erradas. Mas conforme você continua se entregando para o Espírito Santo vai te ajudar a tomar decisões certas. E ele vai te ajudar a falar a coisa certa, na hora certa. Ele vai te ajudar em todas as coisas. Presta atenção, Jesus disse, ele vos ensinará todas as coisas. Gente, que coisa incrível. Que tanto que o Espírito Santo vai nos ensinar? Todas as coisas. Sabe por quê? Eu tenho 2 filhas. E sabe quem tem que ensinar todas as coisas para minhas filhas? Eu e minha esposa. Eles não sabem nada, são crianças. Nós somos filhos de Deus. Nós não sabemos como lidar no reino de Deus. Mas ele nos ensinará todas as coisas. Uma das coisas que o Espírito Santo mostrou por último para mim, e eu creio que nos próximos 1 ano e meio, no máximo 2, vocês verão o resultado disso. Ele me mostrou uma visão que estava quando Arão teve um problema lá, Moisés e Arão com o pessoal de Corá. A Bíblia diz que ele catou uma vara de cada um deles e colocou lá dentro do Santos dos Santos. E a vara que florescesse era a vara de quem foi escolhido por Deus para ser sacerdote. Aí a vara de Arão floresceu, frutificou, e o fruto já estava grande. Em uma noite. Maduro. Ele tinha sido escolhido para ser sacerdote. E Deus disse para mim que a minha vida ia começar a florescer. Dentro de 1 ano e pouco, você vai ver muita coisa. Muita coisa. Que vamos florescer. Nós vamos multiplicar.
Só que existe uma coisa que eu pus, a Jaque que achou esse quadro, e quando eu li eu fiquei muito admirado, está lá na sala da minha casa. Eu sou salvo pela graça, mas isso não veio de graça. Eu recebo qualquer coisa de Deus pela graça, mas isso não vem de graça. Existe um preço para a gente pagar todos os dias. Por quê? Porque nós somos chamados para sermos filhos e andarmos como filhos. Filhos, na verdade, nós já somos, mas agora a gente tem que começar a viver como filhos, em cada uma das áreas das nossas vidas. E eu faço questão de falar isso. Em cada uma das áreas da nossa vida. Existe uma coisa que está acontecendo, principalmente na área de quem está pregando esses princípios. E Deus vai levantar muita pessoa. Existem duas funções no corpo de Cristo que precisa urgentemente de cristão maduro para agir nelas. Quais são? Socorro e governo. Precisa-se urgentemente de pessoas se entregando para funcionar nessas duas áreas. E se o Espírito Santo permitir, domingo que vem eu vou ministrar sobre essas duas áreas. Socorro e governo. E eu tenho certeza que no meio de nós, tanto os que estão aqui quanto os que não estão aqui, existem pessoas com esses chamados. Existem pessoas aqui dentro que têm o chamado para ser tão rico, tão rico, tão rico, que vai achar a casa do dama pequena. Mas a pergunta que não quer calar, você é filho, o que você está fazendo com a sua filiação? Todo o dinheiro dessa terra é de Deus, não é? Agora eu tenho crianças pequenas, então eu vou usar elas como exemplo. Eu posso ter o melhor carro do mundo, e as minhas filhas são as minhas filhas. Mas eu vou deixar minhas filhas dirigir esse carro hoje? Mas e quando elas amadurecerem? E estiverem habilitadas? Vocês estão entendendo ou não? Todo o tesouro dessa terra é de Deus. Então o que está faltando para nós desfrutarmos dele? Desabilitar. A gente tem que amadurecer para poder desfrutar do que Deus preparou para nós. Esse cantinho aqui, ó, é só o nosso cursinho de amadurecimento, esse lugarzinho aqui que nós estamos reunidos. Mas cabe a cada um de nós fazer o quê? Amadurecer. Amadurecer. Porque aí não importa o que você esteja fazendo. Um belo dia, Deus pode chegar em você. Se você tem um chamado, por exemplo, por socorro, Deus vai chegar em você. Você está lá dentro de uma empresa. O Espírito Santo vai chegar em você e vai falar assim, abre uma firma. Ele fala, mas eu não tenho condição. Ele fala, eu sou a sua condição. Você vai chegar no teu patrão e falar, eu estou saindo da empresa. O teu patrão fala, você está doido, é crise. Eu não, meu pai falou. Vamos ligar para o teu pai. Se você Luana vai ligar, ô, seu José, tua filha está pedindo, o que, José? Brincadeira, o patrão não faz isso. Meu pai me falou, eu vou ter uma empresa. O que você vai vender? Aí o Espírito Santo chega e fala assim, batata. Batata, Deus. O senhor está me tirando da administração de uma empresa para vender potato? Meu Deus. Eu não tenho nem sítio. E agora? O que eu vou fazer? E Deus vai te informar depois que você sair, tá? E você está lá falando, nossa, agora eu tenho 6 meses de seguro. Deixa eu ver se dá para comprar o terreno. Não dá. Não dá. Já sei. Vou lá no Ceasa. Chego lá no Ceasa. Quanto é a caixa da batata? R$30. Quantos quilos vem? 10 quilos. R$4,99. Nossa, vou ter que vender batata para ficar rico, hein? Está saindo R$3 o quilo para mim. Ah, é batata. Eu vou ter que vender um caminhão de batata no mínimo. De repente, o Espírito Santo traz uma pessoa para você. Eu sou plantador de batata e eu preciso de alguém que me represente. Você entende disso? De batata não, mas de representação eu estou aqui. Eu quero batata? Oh, é de Deus. Oh, é de Deus.
Você vai chegar no primeiro mercado para vender batata, você já vai entrar assim. Você nem conhece a pessoa. Fala, fulano, tudo bom? Um caminhão hoje? A Bíblia diz que Deus vai fazer com que eles achem graça diante dos teus olhos. Sabe o que significa? Que a pessoa nem gosta muito de você, nem te conhece direito, mas ela vai pensar assim, nossa, cara, eu preciso comprar batata desse pessoal. A batata deles é diferente. Ela não, entendeu? Você já teve, presta atenção, não sei, você vai pensar. Vocês já repararam que às vezes tem coisas que você tem, que uma pessoa tem um igual, mas parece que o teu brilho é diferente? Não, isso não aconteceu com vocês, mas vai chegar o dia, vai acontecer. Você sabe por quê? Porque existe graça sobre você. E existe uma condição de riqueza que vai ter que vir para o corpo de Cristo. Porque quando o avivamento explodir, nós vamos precisar do quê? Um salão. E um salão precisa do quê? Recurso. A gente que busca pessoas, a gente precisa do quê? Você acha que eu vou buscar todo mundo? Um ônibus. E não só do ônibus, precisa de mais uma coisa. Um motorista. Você entendeu? E aí vai começar a precisar do quê? Recurso. Mas aí para isso acontecer, precisa do quê? Socorro, no bom sentido. Que é o chamado exato. Então Deus vai ter que enriquecer pessoas no ministério, ou trazer ricas de fora, se os do ministério não entregar. Se não se entregar a Deus, para enriquecer. Entenderam? Então, muitas coisas Deus vai começar a mudar e ajustar. Mas está no momento em que nós temos que tomar uma decisão firme. Eu sou filho e eu estou disposto a amadurecer. Ah, eu vou amadurecer. E você vai começar a orar em mim, o diabo fala, não está acontecendo nada. Eu falei, eu cresci e nem percebi. Quando eu vi, eu já estava grande. Não foi assim? Não foi? Não é? Eu cresci e percebi. Quando eu vi, eu estava grande. Por exemplo, isso aqui, ó. Cresceu, eu não vi. Quando eu vi, já está aqui. Não vi, não está aparecendo do nada. Um belo dia eu cheguei na frente do espelho. Oi, de onde você veio? Quem é você, garotinho? Entendeu? É assim, você não percebe. E o crescimento espiritual vai ser exatamente do mesmo jeito. Você vai estar crescendo. Você vai estar crescendo. Você vai estar se integrando com o Espírito Santo e vai estar crescendo. Você nem vai ver de onde veio. Mas quando você menos vê, o Pai chega em você, então. Agora está na hora. Para de ter Deus. Mas eu não mereço. Você nunca mereceu. Fica na tua. É eu que faço. Agora você faz parte da diretoria. Entendeu? Mas só vai para a diretoria quem é maduro. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu não quero ser só chamado. Eu quero ser escolhido. Quem se faz escolhido? A nossa busca. É a nossa busca que nos faz escolhidos. Deus olha o coração e fala, Isabelle tem um coração legal, hein? Eu vou chamar ela. Aí chama a Isabelle. Aí Deus agora fala assim para a Isabelle, Isabelle, tá vendo aqui? Eu quero que você trilhe esse caminho. Lá na frente tem algo te esperando. E Deus fica aqui do lado da Isabela. Vamos dar mais um passo, Isabela? Isabelle. Vamos dar mais um passo, Isabelle? Ai, Deus, hoje não tô afim. Vamos orar hoje? Não, estou ocupada. Deus, tudo bem, eu não tenho tempo. Quem tem tempo é você, estou aqui. Entendeu? É assim que Deus funciona. Né? Aí passou-se 10 anos e Deus, e aí, o nosso passo? Hoje eu vou dar um passo. Oh, glória a mim. Vamos lá, deu um passo. Gostei, agora vamos dar outro. Passou 15 anos, agora vamos dar outro. Aí quando chega no fim da vida da Isabelle, pum, explode tudo na vida dela, tudo está acontecendo. Nossa, Deus levou tantos anos para fazer isso com você. Não, você levou tantos anos para chegar lá. Entenderam? Não foi Deus que levou. Foi nós, exato. Foi nós que levamos. E como eu diminuo esse tempo? Entregando. Para encerrar, como funciona a calculadora de Deus?
Quanto mais, menos. E quanto menos, mais. Vocês lembram disso ou não? Quanto mais tempo na presença de Deus, menos tempo sofrendo com as coisas desse mundo. Quanto menos tempo na presença de Deus, mais tempo sofrendo nesse mundo. Então, grave isso. Quanto mais, menos. Quanto menos, mais. Eu estou sofrendo muito, então você está ficando menos. Você conseguiu pegar isso? Use sempre essa calculadora. Toda vez que você for calcular a sua vida, você vê, você mais, menos, mais. Ih, eu estou sofrendo mais, então eu estou ficando menos. Eu estou ficando mais, estou sofrendo menos. Eu quero que você faça uma coisa diferente nessa noite. Eu quero que você tome uma decisão. Eu não posso tomar ela para você. Eu queria poder, mas eu não posso. Que você tome uma decisão de que não importa o que aconteça, você vai amadurecer. E você põe isso como um propósito na sua vida. Eu vou seguir o caminho do amadurecimento. Eu vou todos os dias crescer um pouquinho. Percebendo ou não, vendo ou não, sentindo ou não, eu vou continuar trilhando esse caminho. Eu já sei que eu tenho um adversário. Eu já sei que Satanás vai me atacar. Então eu não vou ser chorão quando isso acontecer. Eu vou continuar buscando a Deus. Custe o que custar. Tem uma frase do hino do Cirilo que eu cantei ele um dia, há muitos anos atrás, que ele diz assim: não importe o custo que isso venha a ter, porque eu te dei o meu coração. Essa frase eu cantei no hino com lágrimas e nunca mais voltei atrás desse pacto, vamos assim dizer, que eu fiz com Deus. E você precisa fazer isso. Você precisa falar isso para você mesmo e convencer a si mesmo que não importa o custo que isso venha a ter. Você deu o seu coração para Deus. Você quer que Deus te encha de qualquer coisa nessa vida? O caminho é se esvaziar. Se esvaziar. Um dia, atrás do outro, se esvazie. Coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você. Pai querido, eu te agradeço, porque os teus filhos tomaram uma decisão e eles querem se esvaziar, eles querem buscar a sua presença. Pai, assim como eu disse há muitos e muitos anos atrás, eu gostaria que isso fosse o clamor no coração de cada um deles, que não importa o custo que isso venha a ter, não importa o que eles vão ter que deixar no caminho, não importa o que eles vão ter que entregar para se esvaziar, que eles venham se esvaziar. E que exista uma frase nos lábios dele. E assim como Paulo disse, que os seus filhos venham dizer cada dia mais, eu confesso que a cada dia morro, para que Cristo seja formado em mim. Então, Pai, que cada um de nós venha cada dia morrer para o mundo, para viver para o Senhor, para que Cristo seja formado em cada um de nós. Pai, fortalece-os no Senhor e na força do seu poder, Pai. Aumenta a fome, aumenta a sede e o desejo pela sua presença, Pai. É o que eu te peço. E desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém, Jesus. Querido,